Olá, queridos amigos, queridas amigas, queridos ouvintes do meu canal, aqueles que partilham todos os dias dos vídeos do meu canal. Vamos hoje à continuação da parte 2 do livro Provar o Quê? Então, você já se sentiu assim, encurralado, tendo que provar alguma coisa de que você não fez? Existem muitas pessoas passando por essa dificuldade de ter que responder processo de uma coisa que não fez, que não deve e que nem sabia que iriam fazer isso contra ela. Então, no primeiro passo entra o desespero, a dor, o sentimento de impotência, de culpa, um sintoma de desespero. É como se o chão de repente se abrisse aos nossos pés. Eu digo isso porque eu passei por isso e estou passando por isso. Então, vamos lá na Bíblia, Romanos 6,13 é que nos dá força, nos dá coragem e ensinamento para seguirmos em frente. Romanos 6,13 nos diz assim: não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado, como instrumentos de injustiça, antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Aqui ela nos está encorajando. Então, se tivermos que responder por algum processo de uma coisa que não fizemos, vamos sempre estar do lado certo, do lado correto, sempre fazendo aquilo que é o correto diante dos nossos olhos, diante da justiça e diante de Deus. Não vamos oferecer o nosso corpo, a nossa alma, como instrumento de injustiça. Jamais vamos testemunhar contra alguém, fazendo com que essa pessoa passe por martírios, prejuízos, despesas e até às vezes sendo condenada por uma coisa que não fez. Então, Deus aqui está nos alertando a não oferecermos os nossos membros, o nosso corpo, a nossa vontade, o nosso ser como instrumento de injustiça, mas fazermos de forma com que a justiça permaneça. Ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, a Deus, como instrumentos de justiça, sempre do lado certo, sempre do lado correto. Em um primeiro momento, onde chega a acusação de que você deve responder por Se você for chamado para responder um processo daquilo que você não fez, em um primeiro momento, quando enfrentamos uma acusação falsa, termos um advogado de extrema confiança ao nosso lado é fundamental. Se em algum momento você se sentir pressionado, pressionada ou ameaçado, ameaçada durante um interrogatório, quer seja na delegacia, quer seja no fórum, com o Ministério Público ou advogados, pare de falar e peça para falar com o seu advogado. Você poderá também ter questionamentos e se perguntar: o que não fazer diante de uma falsa acusação?
Jamais ignore as acusações simplesmente porque são falsas. Sempre contrate um advogado criminalista. É de extrema importância. Não tente se defender sozinha, sozinho. Anote suas próprias lembranças de todos os eventos que ocorreram antecipadamente a essa acusação e reavalie até descobrir a verdade. Não deixe que suas emoções tirem o melhor de você, o seu sossego. Em um primeiro momento, se acalme, repense, para depois colocar as suas ideias em ordem e, junto com o advogado, procurar a melhor forma de fazer a defesa. Algo importantíssimo também é que, se você fez um inquérito criminal, uma denúncia criminalista, então o mais importante é que você também tenha um advogado criminalista em sua defesa, pois apenas ele poderá evitar uma condenação injusta. Ou, se você não tiver o advogado criminalista, faça uma denúncia na delegacia, peça que remetam ao fórum e o Ministério Público poderá fazer a sua defesa, que é o melhor e mais correto. Vamos tirar as nossas dúvidas com a palavra de Deus em Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, para que a graça, como vivemos ainda nele, não poderemos jamais. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque, se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado pelo pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresentai os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos,
e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então aqui Deus nos diz que se outrora estávamos cheios de pecado, fazendo coisas erradas, quando entregamos nossa vida para Jesus e Ele na cruz morreu por cada um de nós, então nós fomos mortos com Ele do pecado. Quando Ele ressuscitou, ressuscitamos com Ele para a glória do Pai. Então não vamos fazer nada errado, vamos fazer tudo certo. Esta é a vontade de Deus e é isso que o nosso coração sempre nos aconselha e nos pede. Se tivermos feito alguma falha, não em relação ao crime pelo qual somos acusados, mas alguma coisa que nos deixou preocupados, inquietos, alguma coisa que não seria, digamos, o correto. Então, 1 João 1,9 nos diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque muitas vezes somos acusados por pessoas, às vezes até da própria família, por causa de picuinhas que aconteceram anteriormente. E depois essas pessoas, através do ódio, da raiva, da ganância, fazem coisas para nos prejudicarmos. Então vamos pedir a Deus, se fizermos alguma coisa errada em relação a essas pessoas, que Deus tome conta de cada uma e que reverta essa situação. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada através de Jesus. Então nós temos uma nova chance de vivermos uma outra vida. No entanto, quando acontecem essas condenações, nós nos sentimos impotentes, nós nos sentimos fracos, traídos, nós nos sentimos assim que dá um desespero tão grande que a gente não tem vontade muitas vezes nem de viver. É onde entra o Salmo de número 70, que diz assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem ha, ha. Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não detenhas. Se mesmo assim o seu coração estiver inquieto, sofrendo, então durante o dia faça o Salmo número 23, que é um salmo de extrema confiança. É assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça,
por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Continuaremos fazendo a nossa defesa, juntando documentos, juntando provas, para que o advogado ou o Ministério Público possam provar a nossa inocência, agarrados com a mão invisível do nosso Criador, nos dando coragem, sabedoria, entendimento e ousadia para lutarmos. Então, durante o dia, faremos o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e inimigos, chegam contra mim para comerem minhas carnes, tropeçam e caem. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, para que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á a sombra numa rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda. Não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não crescesse, que veria a vontade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Tenha confiança, meu querido, minha querida. Tenha confiança, Deus não tarda.
Se está demorando um pouco, é porque esse é o tempo de Deus, não o nosso tempo. O nosso tempo e o tempo dele são diferentes, mas esse é o período que precisamos passar para que possamos depois libertar o nosso espírito quando daqui partimos, porque aqui estamos aprendendo, é um aprendizado conforme a vontade do Pai, Deus. Lembremos-nos sempre que o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Salmo 103, 6. Se de repente marcaram uma audiência e você tem que ir nessa audiência e está muito triste, muito chateado e sem confiança, com medo, antes de se dirigir ao fórum para essa audiência, faça o Salmo 103. Bendito ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E com o Oriente está longe do Ocidente, então como o Oriente é bem longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Ele lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva. Ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina tudo o que existe. Bendigam ao Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor a minha alma. Salmo 103, do 1 ao 22.
Meus queridos, minhas queridas, eu sei sim, é possível sentirmos culpa por algo que não fizemos. E isso é conhecido como culpa irracional ou culpa injustificada. E este tipo de culpa muitas vezes pode estar associado à depressão, à ansiedade e a acusações obsessivas. As pessoas que fazem com que sejamos acusados por algo que não fizemos, normalmente são pessoas manipuladoras que possuem pouca ou quase nenhuma responsabilidade afetiva. Para eles, tristeza, dor, vulnerabilidade não tem sentido nenhum. É como se fosse uma fraqueza de personalidade. Em um primeiro momento, você pode sentir ansiedade, depressão, de repente baixa de sua autoestima, entre outros inúmeros problemas que poderão te acontecer, inclusive rejeição da sua vida, da sua alma, dos seus parentes, da sua família, das pessoas que fizeram isso contigo. Se você precisar, não tema. Busque também ajuda psicológica para entender os motivos que você está passando isso e para te ajudar a ficar forte. Você precisa estar forte e bem psicologicamente para poder fazer a sua defesa. No início, vamos sentir muita culpa. Vamos nos culpar por tudo que nós estamos passando. Mas não é o certo. Depois vamos superar a culpa para conseguirmos reparar o dano causado contra nós. Já se sentirmos vergonha, a questão então é pessoal, sendo necessário que tenhamos que trabalhar a nossa própria autoimagem para sairmos da depressão, da culpa e do desespero. Nós precisamos estar bem para podermos nos livrar desse processo de provar o que, quando não devemos e não fizemos. E o que está escrito em Provérbios 29:2? Está escrito assim: quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então, aqui mais uma vez, Deus está nos dizendo que precisamos sempre estarmos do lado certo, do lado correto, porque quando um justo fala, o povo se alegra, mas quando o ímpio quer dominar, o povo geme, porque o povo sofre. Também não permita que a culpa fique em sua cabeça. Não use o termo culpa, mas troque por responsabilidade. A pessoa responsável por isso vai pagar tudo. Aprenda a se perdoar e lidar com os seus sentimentos e use a sua inteligência emocional para superar todos os obstáculos. O Salmo número 5 fortalece o nosso conhecimento. Ele diz assim: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. O Salmo de número 5 nos enche de confiança. Ele diz assim: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça.
Contigo o mal não pode habitar. Então digam comigo, vamos fazer esse salmo juntos. Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a Ti que imploro. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor, me inclinarei para o teu santo templo. Conduz-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavras confiáveis. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles nas suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a sua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo e o teu favor o protege como um escudo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Colossenses 3:25. Então, aqui mais uma vez, Deus nos está encorajando e dizendo que Ele odeia a maquinação, odeia a injustiça, e que a injustiça vai voltar para aqueles que fizeram sempre. Não há exceção para ninguém. Colossenses 3 também nos alerta. Vamos lá. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então também nós vamos nos manifestar com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição, a desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando vives nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência,
das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, vos revestiste do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E, sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém ao Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irrites contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo os vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo os vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então, aqui mais uma vez ele nos alerta. Quem fizer agravo, injustiça, quem entrar com processo contra os outros, receberá o agravo, o processo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo no fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, injustos, fraudulentos e aqueles que entram com processo contra os outros e rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Tudo voltará para cada um deles,
Romanos 2, do 6 ao 8. Agora, se você tiver um pouquinho de tempo, porque não vai demorar mais que 2 ou 3 minutinhos, coloque-se na presença de Deus, coloque esse processo onde você deve provar que você não é culpado e vamos juntos, na mesma intenção, fazermos Romanos 2. Então vamos buscar ajuda espiritual juntos agora na palavra de Deus. Vamos lá. Portanto, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenado a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Assim, quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade, mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória, honra e paz para todo que pratica o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Todo aquele que pecar sem a lei também perecerá. E todo aquele que pecar sob a lei, pela lei será julgado. Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, estes serão declarados justos. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. Ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. Se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Se está convencido de que é guia de cegos,
luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. Então você, que ensina os outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. A circuncisão tem valor se você obedece à lei, mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se aqueles que não são circuncidados obedecem aos preceitos da lei, não serão eles considerados circuncidados? Aquele que não é circuncidado fisicamente, mas obedece à lei, condenará você que, tendo a lei escrita e a circuncisão, é transgressor da lei. Não é judeu quem é ou é apenas exteriormente, mas é circuncisão a que é meramente exterior e física. Não, judeu é quem o é interiormente. Em circuncisão é a operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, do 10 ao 29. Queridos, se isto serviu para você, espero que eu poder ter compartilhado esses ensinamentos e algumas dicas, possa ter dado um pouco de descanso à sua alma, um pouco de compreensão, carinho, amor, e espero tê-los ajudados. Por favor, compartilhe com as pessoas que você ama, se inscrevam no canal, assim todos os vídeos que nós lançamos, vocês serão os primeiros a serem notificados. Essa é a segunda parte do livro Provar o Quê? A terceira parte farei ela para que vocês possam ver todas elas. Gratidão a todos, com carinho, Lili Marlene.